Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral. Continuando a parte de dinâmica, nós fizemos o estudo da cinemática de corpo rígido, falamos sobre movimento translacional, começamos a descrever rotação. Vamos fazer agora análise do movimento relativo, associado à velocidade. Imagine que eu tenho uma barra rígida, a barra BA aqui, ó, esta barra em azul. Eu vou pegar o ponto, vou pegar esta barra e vou situá-la no sistema de referência XY, XOY. Então eu criei um sistema de referência para determinar a posição dessa barra. Este sistema de referência, eu vou pegar as extremidades da barra e vou medir nesse sistema. Então, no referencial XOY, eu tenho essa posição do ponto B como vetor RB. Essa posição do ponto A como vetor RA. Então, o ponto A e o ponto B da barra é definido nesse sistema de referência fixo, RA e RB. Mas agora eu vou colocar um segundo sistema de referência, chamado X', Y', vou fixá-lo no ponto A. Então aqui é o eixo Y', aqui é o eixo X'. E nesse sistema de referência, o A está no zero e o B se localiza aqui, ó. O B se localiza aqui. Esta é a posição de B em relação ao ponto A. Este sistema A rosa, ele se movimenta junto com a barra em relação ao sistema XY que é fixo. Então eu posso escrever as posições desse sistema assim, ó. Aqui é RA, aqui é RB, e de cima para baixo é o R de B em relação a A. A cabecinha do A está na bundinha do R de B em relação a A. Então isso dá o vetor RB. Então este mais este dá este. Este aqui mais este aqui define este aqui. Então, escrevendo essa soma vetorial, o RB é igual ao RA mais o R de B em relação a A. Ora, se essa barra se movimenta no espaço, sai desta posição e vem para essa posição, no instante t ela estava assim. No instante seguinte, t mais ΔT, ela está nessa posição. Então, quer dizer que o ponto A se deslocou por uma distância dRA. O ponto B se deslocou por uma distância dRB. Este movimento que essa barra fez pelo espaço, eu posso tratá-lo como se fosse assim. Primeiro, essa barra transladou daqui até aqui. Então, daqui até aqui ela transladou por uma distância dRA. E a partir daqui, ela rotaciona até a posição RB. Então, eu posso entender o movimento dessa barra no espaço como sendo a soma de um movimento de translação com um movimento de rotação. Veja, o dRA é a distância que ela transladou. O dRB é a distância que o B transladou. O dRA é a distância que o A transladou. dRB é a distância que o B transladou. E daqui, olha, daqui para cá, esse ponto B percorreu uma distância que é esta aqui, ó, que é a distância de RB em relação ao A.
é a distância que essa barra aqui girou. Portanto, eu posso dizer que este vetor é este mais este. DRB é o DRA mais o DR de B em relação a A. O DRB é o conjunto translação e rotação. Então, essa distância está associada à translação e rotação. O DRA se deve apenas à translação de A. E o DRB se deve apenas à rotação de B. Então, eu posso entender um movimento de um corpo no espaço como sendo a combinação de translação e rotação. Então, DRB é DRA mais DRB em relação a A. Isso aqui é só a parte devido à translação, essa é só a parte devido à rotação, e a soma dos dois define uma combinação entre translação e rotação. Se eu dividir tudo por dt, eu vou ter DRB dt é igual a DRA dt mais DR de B em A dt. A derivada de RB em relação a t é a velocidade em B. A derivada de RA em relação a t é a velocidade de A em t. E a derivada de R de B em A em relação a t é a velocidade de B em relação a A. Ou seja, a velocidade de B é igual à velocidade de A mais a velocidade de B em relação a A. É um movimento relativo que nós discutimos na aula passada. Então, imagine esse corpo aqui se deslocando pelo espaço. O ponto A descreve um caminho que é este aqui. O ponto B descreve um caminho que é este aqui. Imagina que o ponto A está vindo para frente com uma velocidade VA e o ponto B está indo para trás com uma velocidade VB. Então, isso aqui está girando com uma velocidade angular no sentido horário aqui. Este movimento pode ser descrito como a translação com velocidade VA, depois mais uma rotação com uma velocidade V de B em relação a A, que é o que está escrito aqui. Então, sempre que um corpo se move pelo espaço, o movimento dele pode ser descrito como uma translação mais uma rotação. Então, se aqui eu tenho uma parte do corpo que se movimenta com uma velocidade VA para cima e outra com velocidade VB inclinada, isso aqui eu posso tratar tudo como se o corpo se movimentasse com uma velocidade VA para cima, mais uma rotação do ponto B em relação a A, o que dá isso aqui. Então, a velocidade de B é a velocidade de A, mais a velocidade relativa de B a A. Ora, como é que eu posso medir a velocidade relativa de B a A? Então, olha nesta figura. A velocidade de B em relação a A, lembra que eu fixo um referencial em A. Foi assim que eu... Então, é como se neste referencial o sistema rotacionasse aqui em volta. Então, o raio dele é R de BA e a velocidade dele é V de BA. A gente já viu a aula passada que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Ou vetorialmente, a velocidade linear é o produto vetorial da velocidade angular pelo raio. Lembrando que velocidade angular instantânea tem característica de vetor. Então, eu posso escrever a velocidade relativa de BA como sendo a velocidade angular, produto vetorial, R de B em relação a A. E se eu substituir isto na equação, a velocidade de B
é igual a velocidade de A mais o produto vetorial da velocidade angular pelo raio de B em relação a A. Onde que a gente aplica isso? Normalmente, quando você tem conjuntos, um sistema que tem partes móveis, onde uma parte rotaciona e outra translada. Por exemplo, olha para esse sistema aqui, ó. Aqui eu tenho um corpo A que translada só, ele vem para frente e para trás, ó. E eu tenho um ponto B que rotaciona nesse movimento, ele gira aqui, ó. Então, eu posso dizer que a velocidade de B é a velocidade de A, mais a velocidade angular com que isso aqui faz, produto vetorial com a distância BA. Isso aqui é uma aplicação, a gente usa esse tipo de equação em sistemas assim. Eu posso pegar esta barra A aqui, olha. Esta barra A. Aqui, o ponto A tem uma translação para cá. O ponto B descreve uma rotação aqui, ó. Então, eu aplico esta equação em sistemas assim. Vamos analisar este problema aqui, olha. A barra mostrada na figura é guiada por dois blocos A e B que se movem nas ranhuras fixas. Eu tenho aqui uma barra, que é essa azul aqui, ó. Preso a este ponto eu tenho um bloco. Preso a este ponto eu tenho um bloco. Esse bloco se move por esta ranhura aqui, ó, vertical. E este se movimenta por esta ranhura horizontal. Então, quando esse bloco A desce, esse bloco B se desloca para a direita. E essa barra muda de posição aqui, ó. Se a velocidade de A, esse aqui, é de 2 metros por segundo para baixo, determine a velocidade de B no instante em que θ é igual a 45 graus. Aqui ele me dá θ, é o ângulo entre a barra e a vertical aqui, ó. Quando esse ângulo for 45 graus, qual é a velocidade de B? Ele me deu alguns parâmetros aqui. A distância de A a B é de 0,2 metros. E a distância de B a C, 0,1. Então, vamos lá. Se eu pegar esta barra, fizer o diagrama de corpo livre dela, eu vou ver isso. Eu tenho a velocidade do ponto A para baixo, 2 metros por segundo. E a velocidade de B para a direita, VB. Ora, se este ângulo aqui é 45 graus, então este ângulo também é 45 graus. Eu vou chamar a distância de A até B como sendo a R de B em relação a A. E quando isto aqui abaixa, esta barra tende a rotacionar com uma velocidade angular ômega. Então eu posso escrever que a velocidade do ponto B é a velocidade do ponto A mais o produto vetorial da velocidade angular por R de B em relação a A. Quem é a velocidade do bloco B? Veja, o bloco B, se eu colocar aqui um sistema de coordenadas XY, X para a direita e Y horizontal, então a velocidade de B, ele só se movimenta horizontalmente. Então, a velocidade de B, ela está ao longo de I. Então, quem é VB? É VBI. É igual quem é VA? VA vale 2 metros por segundo, só que ela se movimenta na vertical ao longo de Y, portanto, ela é 2J. Como ela se movimenta contrária ao eixo Y, é menos 2J. Então, ó, este cara
é este. Este cara é este. Agora, eu vou fazer o produto vetorial da velocidade angular por R de B a A. A velocidade angular, ela gira, é este plano girando. Este plano gira em torno do eixo perpendicular aqui, ó. Portanto, é o K. Então, ômega tem direção de K. Produto vetorial, quanto que vale o R de B em relação a A? Ora, o R de B em relação a A, eu posso tirar deste triângulo aqui, ó. O R de B em relação a A, este ângulo aqui vale 45 graus. Então, este lado vai valer a projeção desse lado 0,2 sobre este lado. Então, isso aqui vai valer quanto? Isso aqui vai valer 0,2 seno de 45. E este lado vai valer 0,2 cosseno de 45. Então, quanto que vale essa distância aqui? Ela vale 0,2 seno de 45i, e aqui esse pedaço para baixo, menos 0,2 cosseno de 45j. Então, está escrito, esta equação está escrito vetorialmente aqui. Bom, VBI, então é menos 2J. Faço o produto vetorial. Lembra como que a gente faz o produto vetorial? IJK, repete as duas primeiras colunas. IJ, para cá é positivo, para cá é negativo. O produto de 2 dá o seguinte: quanto que dá K produto vetorial I? Ó, K produto vetorial I dá J. Então, isso aqui, ó, vai dar J. Então, isso aqui vai dar 0,2 seno de 45 ômega J. Tá aqui. E aqui, quanto que dá K produto vetorial J? K produto vetorial J dá menos I. Então, isso aqui dá menos I, com menos fica mais. Fica mais 0,2 ômega cosseno de 45i. Então, agora eu posso igualar as componentes, I com I, J com J. VBI, ele só tem componente em I. Ele vai se igualar com 0,2 cosseno de 45i. Então, dá 0,2 ômega cosseno de 45. Como aqui não tem componente J, aqui é 0. Tem que ser igual a menos 2, que é a componente J, mais 0,2 ômega seno de 45. Resolvendo essa conta, passo 2 para cá, passo 0,2 seno de 45 dividindo, eu tenho que ômega dá 14,1 radianos por segundo. Substitui este ômega aqui, eu tenho que o VB dão 2 metros por segundo para a direita. Tá aí. O movimento, então, do bloco B é de 2 metros por segundo para a direita. Eu só apliquei esta equação. Como ela é vetorial, você tem que escrevê-la na forma vetorial. Poderia escrever escalarmente, eu teria que construir duas equações, uma para x e uma para y, que foi o que no final nós fizemos aqui. Olha este problema.
O cilindro mostrado na figura rola sem deslizar sobre a superfície de uma correia transportadora que se move a 2 pés por segundo. Determine a velocidade do ponto A. O cilindro tem uma velocidade angular no sentido horário, ω igual a 15 radianos por segundo no instante mostrado. Então veja, essa correia se movimenta para a direita com uma velocidade de 2 pés por segundo. Eu tenho aqui sobre ela um cilindro que rola com velocidade angular de 15 radianos por segundo. O raio desse cilindro é de meio pé. Ele quer que eu determine a velocidade do ponto A. Ele me deu um sistema de coordenadas x e y aqui. Bom, então eu posso pensar que no instante que ele mostra, o ponto A vai ter uma velocidade VA para cá. Ó. Por quê? Por que a velocidade é para cá? Porque este cilindro está indo para frente e, ao mesmo tempo, este ponto está girando para cá. Então, num instante, eu tenho a velocidade desse cara para cá e também tem uma velocidade para cá. Ó. Se eu somar essa com essa, a resultante vai me dar alguma coisa para cá, que é esta aqui. Ó. Então, a velocidade do ponto A é esta. A distância do ponto B em relação a A é esta. E a velocidade de B é esta aqui. Veja que esse cilindro rola sem deslizar. Quer dizer, ele não escorrega, ele só vai para frente. A correia tem uma velocidade de 2 pés por segundo. Como esse ponto toca na correia, então instantaneamente o ponto B tem a mesma velocidade da correia para um referencial externo. Então a velocidade de B é de 2 pés por segundo. Então eu posso escrever que o vetor velocidade A é igual ao vetor velocidade B mais o produto vetorial da velocidade angular pelo raio de A em relação a B. Aqui, quem é o vetor VA? O vetor VA eu posso decompor em dois, ó. Um VAX e um VAY. Então, quem é o VA? Ele é um VAXI mais um VAYJ. Então, este vetor ele é tudo isso aqui, ó. Então, o vetor VA é VAXI mais VAYJ. O vetor VB, ele só vai para a direita ao longo do eixo X, então ele é 2i. A velocidade angular, ó, se ela está girando no sentido horário, coloca a sua mão direita girando no sentido da velocidade. O teu dedão entra no plano da tela. Se o vetor está entrando, o vetor velocidade angular é negativo. Então, ele é menos 15k. Lembra que como ele é perpendicular à tela, então ele é perpendicular ao plano XY. Então, ele é k. Então, ele é menos 15, que é o valor k. Produto vetorial, quem é o R de A em B? Ora, o R de A em B, eu posso decompor neste vetor e neste vetor aqui, ó. O R de A em B vai ser uma componente em X mais uma componente em Y. Como o raio vale meio pé, então isso aqui, o raio vale meio pé.
Então, essa distância aqui é meio pé. Eu vou decompor o meio pé em x e o meio pé em y. Então, vai ser menos meio i mais meio j. Deixa eu só ver uma coisa, por que o autor fez assim. Meio i, aqui meio porque o raio é meio. O correto seria meio cosseno de θ menos meio cosseno de θi mais meio seno de θj. Ele me deu o ângulo aqui. Vai estar chamando o ângulo aqui de θ como sendo esse. Deixa eu ver se tem algum dado do problema que eu tenha pulado. Não, nem sei de onde que eu tirei isso. Espera aí, deixa eu ver se... Não sei de onde... Bom, depois eu checo aqui. Eu faria aqui menos meio cosseno θi mais meio cosseno θj. Deixa eu só ver. Ele está pegando esse cara. Vai dar isso mesmo, tá? Eu não vou entrar no detalhe porque dá isso aqui, porque no fundo esses vetores aqui acabam sendo perpendiculares, tá? Então, se aqui vai ser 90, esse ângulo mas deixa eu só ver se eu enxergo. Bom, vamos deixar aqui, depois eu olho, mas o autor fez menos meio i mais meio j. Eu, olhando aqui na figura, eu colocaria menos meio cosseno θi mais meio seno θj. Está aqui. Então, olha, se a gente fizer esse produto vetorial aqui, ó, menos 15k, produto vetorial menos meio i, isso dá 7,50j. Menos 15k, produto vetorial meio j, dá 7,50i. Então, esta soma tem que ser igual a essa. Então, componente i daqui tem que ser igual a componente i daqui. Componente j daqui tem que ser igual a componente j daqui. Então, se a gente igualar termo a termo, o VAX vai ser 2 mais 7,50, que dá 9,50 pés por segundo. E o VAY corresponde a 7,50 pés por segundo. Como ele pediu a velocidade no ponto A, então a velocidade, o módulo dela vai ser a raiz quadrada da componente x quadrado mais a componente y ao quadrado. 9,50 ao quadrado mais 7,50 ao quadrado, raiz quadrada, isso dá 12,1 pés por segundo. Então, o vetor velocidade tem este módulo. Qual é a direção dele? É o arco tangente de Vy sobre Vx.
é o arco tangente de 7,50 por 9,50, que dão 38,3 graus. Então, este ângulo aqui, que o vetor velocidade faz com relação horizontal, é 38,3 graus. Tá aí. Depois eu checo, vou deduzir isso aqui à parte. Para ver o que ele fez. Centro instantâneo de velocidade nula. O que é o centro instantâneo de velocidade nula? Centro instantâneo de velocidade nula é um ponto que você tem no seu movimento circular, que você toma como referência, e você adotando a velocidade, colocando o teu sistema de referência naquele ponto, a velocidade dele é zero. Se você olhar esta fotografia de roda de bicicleta aqui girando, se você se movimentar junto com essa bicicleta para a direita e filmar, tem um ponto nesse sistema que a velocidade é zero. É este ponto aqui, ó. Este ponto que a gente vai chamar de CI, que é Centro Instantâneo de Velocidade Nula, ou em inglês, como a gente tira dos livros, IC. Tá? Então, este ponto. Por quê? Porque a posição desse ponto em relação ao chão nunca muda. Portanto, esse ponto em relação ao chão está sempre parado. Mas se eu pego este ponto aqui, olha. Este ponto, ele tem uma velocidade em relação ao centro instantâneo, que é essa aqui, ó. Se eu pego este ponto tem uma velocidade em relação ao centro instantâneo. E assim por diante. Você nota que quanto mais longe do centro instantâneo eu estou, maior passa a ser a velocidade. Por isso que nessa fotografia, esta parte aqui de cima a gente não vê os raios da roda de bicicleta, porque está muito rápido. E aqui embaixo a gente vê os raios da roda de bicicleta, porque essa máquina fotográfica foi colocada no mesmo sistema de referência do centro instantâneo. Então aqui a velocidade é menor e aqui a velocidade é maior. A gente poderia pensar nisso assim. Aqui eu tenho uma roda, imagina que essa roda se movimente com uma velocidade do centro de massa para cá. Esta é a velocidade do centro de massa. Mas se eu pegar pontos, 4 pontos aqui da roda, eu vou notar o seguinte, que este ponto aqui se movimenta com uma velocidade para cá, para cá, para cá e para cá. Ora, se a velocidade desse cara aqui é V, deste também é V, V e V. Essa é a velocidade linear dessa roda em torno do centro. Mas se o centro de massa se movimenta para a direita, eu posso dizer, vamos chamar aqui, ó. Eu posso dizer que essa velocidade aqui, ela é paralela ao centro de massa, então ela é igual à velocidade do centro de massa. Essa também e essa também. Então ele está girando aqui. Ora, mas se eu medir isso no referencial do centro de massa,
essa velocidade aqui passa a ser VCM. Ou no referencial do centro de massa, não. Se eu medir isso no referencial do chão aqui, se eu medir isso neste referencial, esta velocidade é zero. Então, agora eu passo a ter uma... Aqui, essa velocidade agora, ela passa a ser zero. Aqui, passa a ser a velocidade do centro de massa, aqui do centro de massa, e aqui é zero. Então, este ponto onde eu escolho, eu vou chamar esse ponto de centro instantâneo de velocidade nula. E as minhas velocidades aqui, ó. Opa! Espera aí. Qual é a velocidade deste ponto em relação a este? Ora, se tudo se movimenta para a direita com velocidade do centro de massa, e aqui também tem, então esse cara é 2 vezes a velocidade do centro de massa. Então, a velocidade aqui é maior. Então, veja, conforme eu me distancio do centro instantâneo, a velocidade aumenta. Por isso que aqui em cima a velocidade é maior do que aqui. Aqui é zero, aqui é a velocidade do centro de massa, aqui é o dobro da velocidade do centro de massa, em relação a este ponto. E eu posso aplicar essa equação para tratar centro de velocidade nula. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um corpo rígido. Esse corpo rígido, um ponto A dele, descreve uma curva que tem uma velocidade linear VA e uma velocidade angular ômega. Só que tem um ponto a partir do qual a velocidade em relação àquele ponto é zero. Eu vou chamar esse ponto de centro instantâneo. Então, a velocidade aqui é zero. A distância desse ponto até o ponto A é R de A em relação ao centro instantâneo. Quem é R de A em relação ao centro instantâneo? A gente pode usar essa equação. Velocidade angular é a velocidade linear vezes o raio. O raio aqui é o R de A em relação ao centro instantâneo. Então, daqui eu tiro que a distância de A ao centro instantâneo vai ser... Não, minha equação está errada. Vou fazer de novo. Eu sei que velocidade linear é velocidade angular vezes o raio. Eu inverti aqui. A velocidade no ponto A é a velocidade angular vezes o raio de giro, que é R de A em relação ao centro instantâneo. Então, o R de A em relação ao centro instantâneo vai ser a velocidade de A dividido pela velocidade angular, ó, que é o que está aqui. Ó. Então, o centro instantâneo é aquele ponto que eu tomo como referência, onde a velocidade medida nele vai ser dada como zero. Agora, imagina que meu corpo rígido, um ponto A dele, que tem uma velocidade linear VA, descreve uma curva de raio R, A e C em relação ao centro instantâneo. E o outro ponto B tem uma velocidade linear VB e descreve uma curva R de B e C em relação ao centro instantâneo. Centro instantâneo de velocidade nula é aquele que a velocidade medida naquele referencial é zero. Então, está aqui. E esse sistema todo está girando com uma velocidade angular ômega. Claro que se isso aqui é um arco de circunferência, o vetor velocidade VA e
a distância de A até o centro instantâneo são perpendiculares. Ó. Então, essa é uma característica. O vetor velocidade linear e o centro instantâneo sempre vão formar um ângulo de 90 graus. Ó. Vamos. Então, como é que eu posso localizar o centro instantâneo de um corpo? É simples. Pega 2 pontos do corpo, calcula a velocidade linear VA e a curva que esse corpo faria em relação ao centro instantâneo. E o de B. Desse ponto A, traça uma reta perpendicular. Desse ponto B, traça uma reta perpendicular. Onde elas se cruzarem é o centro instantâneo. O centro instantâneo pode se movimentar. O lugar geométrico onde eu encontro o centro instantâneo, a gente chama de centrodo. Centrodo é o lugar geométrico que se encontra o centro instantâneo onde a velocidade é nula. Imagine que este ponto A tem uma velocidade linear VA para a direita e o ponto B para a esquerda. Suponha que a distância entre A e B seja D. Como é que eu acho o centro instantâneo? Neste caso, a gente faz o seguinte. Pega a extremidade do vetor VA e liga a extremidade do vetor VB. Pega a bundinha do vetor VA e liga a bundinha do vetor VB. Então, se eu pegar a bundinha do A e ligar com B, eu vou ter essa linha aqui. Ó. Se eu pegar a extremidade do A e ligar com do vetor B, eu vou ter essa linha. Onde as duas se encontram, me dá o centro instantâneo. Quer dizer, neste ponto, a velocidade é 0. Só que olha que interessante, a distância de A até B é D. A distância de A até o centro instantâneo é RA e C. A distância de B até o centro instantâneo é RB e C. Então, RA e C mais RB e C tem que me dar a distância. Com isso, eu consigo determinar aonde que está o centro instantâneo de velocidade nula para um sistema em rotação assim. Imagine agora que esse sistema todo aqui, esse corpo rígido em azul, esteja girando com uma velocidade angular ômega para cá. Então, se eu pegar um ponto A desse corpo, este ponto A descreve essa trajetória aqui. Ó. E o ponto B descreve essa trajetória curva. Então, se eu pegar no ponto A, traço a velocidade vetorial VA. No ponto B, traço a velocidade vetorial VB. Pego uma linha que liga a bundinha do A à bundinha do B e traço. Agora, pego uma linha que liga a cabecinha do A à cabecinha do B e traço. E prolongo isso. Onde elas se encontrarem é o centro instantâneo. Está aqui, ó. Se eu chamar a distância de A até B de D, essa distância é o RA e C. Essa distância é o RB e C. Se eu pegar a distância RB e C, que é tudo isso, RB e C, e subtrair da distância RA e C, que é isso, se eu fizer uma menos a outra, o que sobra é a distância D. Então, eu consigo determinar o centro instantâneo de velocidade nula dessa maneira.
E para que serve isso? Porque em algumas situações isso se torna prático quando você assume aquele referencial para fazer medidas. Olha, por exemplo, esta barra apoiada na parede em B e no chão em A. Suponha que num dado instante essa barra escorregue. Ela vai ter velocidade VB para baixo e velocidade VA para cima. Como é que, neste caso, eu acho o centro instantâneo? Basta eu pegar da bundinha do B, traço uma linha. Da bundinha do A, traço uma linha. Aonde eles se encontram é o centro instantâneo. Ah, professor, nesse caso aqui eu não ligo a cabecinha de um com a do outro fazendo isso? Não. Porque se eu ligar a cabecinha de um com a do outro fazendo isso, e eu ligar a bundinha com bundinha, isso vai dar aqui. Este não é o centro instantâneo, uma vez que esses vetores não estão no mesmo lado, eles estão perpendiculares entre si. Então, quando eles estão perpendiculares entre si, basta eu traçar uma linha perpendicular a cada vetor V. Ó. Uma linha perpendicular a cada vetor V. Lembrando que o centro instantâneo ele sempre está associado a uma curva. Nessa curva, eu traço um vetor V. O vetor perpendicular a este vetor V vai me definir onde está o centro instantâneo de velocidade nula. Então, basta eu pegar da extremidade do B, traço uma linha perpendicular. Da extremidade do A, traço uma linha perpendicular. Aonde eles se encontrarem é o centro instantâneo de velocidade nula. Então, vimos aqui algumas formas de localizar. Se eu tenho um vetor VB, VA, fazendo uma curva, a linha perpendicular a ela vai definir de onde que sai o centro instantâneo de velocidade nula. Se eu tenho dois pontos, ó, VA e VB, para cada um eu traço uma linha como essa, eu acho o centro instantâneo. Agora, se eu tenho VA e VB aqui, olha, daqui eu vou ter um vetor que vem para cá. Daqui eles vão cair juntos. Eu sei que o centro instantâneo vai estar ao longo dessa linha, mas eu não sei onde que está. Aí eu traço cabecinha de um para cabecinha do outro que eu encontro. Aqui, idem. O centro instantâneo tal é perpendicular a esse e é perpendicular a esse. Então, eu sei que o centro instantâneo vai estar ao longo dessa linha. Eu só não sei onde. Então, outra maneira de eu determinar é fazendo aqui triângulos proporcionais. Onde que eles se encontram, me define isso. Aqui, não preciso. Traço uma linha perpendicular aqui, outra aqui. Onde encontra, me dá o centro instantâneo. Olha esse exercício aqui, ó. O bloco D, mostrado na figura, este bloco aqui, ó, se move com uma velocidade de 3 metros por segundo. No desenho, ele para a direita, horizontal. Determine as velocidades angulares das barras BD, desta barra aqui, e AB, no instante mostrado. Então, veja, essa barra aqui forma um ângulo de 90 graus aqui no meio, aqui mede 0,4 metros, 0,4 metros. Este ângulo aqui é esse ângulo aqui, mede 45 graus. Ele quer a velocidade angular da barra B e da barra BD nesse instante mostrado. Quando esse cara vai para frente, isso aqui abre, esse ângulo aqui vai mudar, este ângulo aqui vai mudar. Eu vou pegar a barra BD. Vamos fazer o diagrama de corpo livre dela. Ó.
É fato que quando o D for para frente com uma velocidade de 3 metros por segundo, o B vai abaixar para cá. Ó. Veja, então tem uma velocidade VB aqui. Então tem uma velocidade VB aqui. E é claro, se esse cara vai para lá, essa barra tende a rotacionar para cá. Ó. Então eu passo a ter uma velocidade angular de BD para cá. Vamos achar o centro instantâneo de velocidade nula aqui. Ó. Então, se a velocidade VB é essa e VD é essa, eu faço o seguinte. Da extremidade de cada um, traço uma linha perpendicular. Então, aqui, eu traço uma linha perpendicular para cá. Dessa extremidade, traço uma linha perpendicular para cá. Aonde elas se encontraram, ó, é o centro instantâneo de velocidade nula. Ó. Então, esse é o centro instantâneo. Então, essa é a distância RB e C, essa é a distância RD e C. No instante que ele mostra, isso aqui é 45 graus. Então, se esse ângulo aqui é 45 e esse aqui é vertical, então aqui é 45 para que dê 90. Então, este ângulo também é 45 graus. Este ângulo é de 90 graus. Agora, de posse dessas informações, quanto que vale RB e C? Olha, quanto que ele vale? Este lado vale 0,4. Esse lado vale 0,4. Então, eu tenho que RB e C, se eu calcular tangente de 45, estou olhando para esta figura aqui. Ó. Se eu calcular tangente de 45, ela é RB e C, dividido por 0,4. Então, RB e C é 0,4 tangente de 45. Tangente de 45 graus dá 1. Então, RB e C vale 0,4. Então, esse cara eu descobri. Quem é o RD e C? O RD e C, ó, projeto esse cara aqui. Então, ele vai ser 0,4 cosseno de 45. Não. Projeto não, vamos fazer direito, né? Aqui, eu vou ter que o cosseno de 45, calculo o cosseno, é cateto adjacente pela hipotenusa. Daqui eu tiro que RD e C é 0,4 dividido pelo cosseno de 45, que é o que está aqui. Ó. Fazendo essa conta, dá 0,5657 essa distância. Calculei essas distâncias. A gente viu que a velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo raio. Então, a velocidade angular de BD é a velocidade linear dividida pelo raio. Vamos pegar lá no ponto D. Então, a velocidade angular é velocidade de D dividido pelo raio, que é RD e C. Veja que essa barra, ela toda está girando em torno desse ponto aqui. Ó. Então, quando essa barra movimenta daqui para cá, é como se esse sistema aqui, olha, estivesse girando assim.
Assim não. Como se isso aqui estivesse girando assim, ó. Em volta daquele ponto. Então, o centro instantâneo de velocidade nula é como se todo o sistema girasse em volta dele. Então, a velocidade angular desta barra é a rotação que essa barra está fazendo em torno deste ponto. Então, vai ser VD, 3 metros por segundo, dividido por este raio, 0,5657, dá uma velocidade de 5,30 radianos por segundo. Quem é a velocidade em B? É a velocidade angular vezes o raio B e C. Então, é 5,30 vezes esse raio que é 0,4. Isso dão 12,12 metros por segundo. E a velocidade angular da barra AB, desta barra aqui, ela é a velocidade de B dividido por esse raio que é 0,4. Então, é 2,12 dividido por 0,4, isso dá 5,30 radianos por segundo. Então, calculamos as velocidades angulares das barras BD e AB no instante mostrado. Olha este problema. O cilindro mostrado na figura rola sem deslizar entre duas placas E e D em movimento. Eu tenho essa placa E que se movimenta e essa placa D que se movimenta para a esquerda. O cilindro fica aqui girando entre essas duas placas. Determine a velocidade angular e a velocidade do seu centro C no instante mostrado. Ele quer saber qual é a velocidade angular de giro desse cilindro e a velocidade do centro do cilindro no instante mostrado. Bom, então vamos lá. Se essa placa E se movimenta para a esquerda com velocidade VE de 0,25 metros por segundo e o cilindro está em contato com esta placa no ponto A, então quer dizer que o ponto A também se movimenta com velocidade de 0,25 metros por segundo. Então a velocidade em A é 0,25 metros por segundo. O ponto B, ele está vinculado à placa D. A placa D se move a 0,4 metros por segundo, então o ponto D também se movimenta com velocidade de 0,4 metros por segundo para a esquerda. Onde que está o centro instantâneo? Bom, o centro instantâneo deste aqui, ele tem que ser perpendicular aqui, ó. E desse aqui também tem que ser perpendicular aqui, ó. Então, o centro instantâneo vai estar ao longo desta linha aqui, ó. Onde? Aqui eu não consegui determinar apenas fazendo isso. Então, agora eu pego a cabecinha de um vetor e ligo a cabecinha do outro, ó. Ah, o centro instantâneo está aqui, ó. É este o ponto. Está aqui o centro instantâneo. O centro C dessa figura, desse cilindro, está a uma distância de 0,125 metros da borda, que é o raio, que essa distância aqui é o raio. Qual a distância do centro instantâneo ao centro do cilindro? R, C e C. E qual é a distância do centro instantâneo até o ponto B? Eu não sei. Eu vou chamar essa distância de x. Eu sei que o diâmetro dessa figura é 2 vezes o raio. 2 vezes 12,5, que vai dar 0,25. Então, a velocidade
em B linear, ela tem que ser a velocidade angular vezes o raio. Se eu chamar esse raio aqui, ó, agora em relação ao centro instantâneo, estou medindo todo este sistema gira em volta deste centro, não é o centro mais C. É como se esse sistema, como se isso aqui descrevesse uma circunferência em volta de C. Então, o centro instantâneo que não vai ter velocidade, onde tudo gira em volta dele, como se ele tivesse parado, é o IC, não é mais o centro da figura. Então, a velocidade de B é a velocidade angular de B vezes o raio até o centro instantâneo. O raio aqui até o centro instantâneo é x. 0,4 é ω(x). A velocidade de A é a velocidade angular vezes o raio até o centro instantâneo. Então, é a velocidade angular. O raio é 0,25 menos x. Veja, eu peguei o ponto B aqui como referência. Estou medindo tudo em relação a ele. Então, é 0,25 menos x. A velocidade em A é 0,25. É igual a ω 0,25 menos x. Então, aqui, olha, se eu multiplicar aqui termo a termo, ω vezes 0,25, ω vezes x. Deixa eu só ver que pronto, aqui eu tenho VA e tenho VB. Pessoal, só um minutinho, por favor. O cachorro está latindo na porta para entrar. Espera aí, só um momento. Entra aí, quietinho. Quietinho. Desculpe-me. Então vamos lá, olha. Eu tenho que 0,4 ω(x) e eu tenho que 0,25 é igual a ω que multiplica 0,25 menos x. Deixa eu só ver. Deixa eu olhar aqui na figura. De onde que eu tiro esse valor aqui? Ω 0,25 menos x. VA é 0,25, tá aqui. É ω 0,25. Bom, a gente pode talvez obter este valor aqui. Vou fazer dividindo esta equação por esta equação aqui, ó. Dividindo essas duas equações. Se eu pegar 0,4 é igual a ω(x) e eu dividir isso aqui por 0,25 é igual a ω 0,25 menos x. Ó, quando eu faço essa divisão, o ω cancela. E aqui vai me dar 0,4 que multiplica 0,25 menos x, que é este termo, é igual a 0,25 vezes x. Então, o que eu fiz foi dividir uma equação pela outra. E obtive isso. Tá aí.
Agora eu isolo x. X vai dar 0,1538 metros. Então, descobri qual é a distância do centro instantâneo até o ponto B. Ó. Agora, quem é a velocidade angular? Velocidade angular em torno do IC vai ser VB sobre x, que é 0,4 dividido por 0,1538, que dão 2,60 radianos por segundo. E qual a velocidade do centro C? A velocidade em C é a velocidade angular vezes o raio em relação ao centro instantâneo. É 2,60. A distância daqui até aqui é 0,25 menos x. É 0,25. Desculpa, 0,25 menos x não. É x menos 0,125. X menos 0,125. Que é 0,1538 menos 0,125. A velocidade em C é de 0,0750 metros por segundo. Então, usar medidas em relação ao centro instantâneo se torna útil. E geralmente quando há uma rotação do sistema, porque o sistema gira em volta daquele centro instantâneo. Análise do movimento relativo, aceleração. A gente sabe que a velocidade de B, ela é a velocidade de A mais a velocidade de B em relação a A. Se eu derivar tudo no tempo, derivada no tempo me dá aceleração. Então, dVB dt é a aceleração de B. dVA dt é a aceleração de A. Então, se eu tenho dois pontos aqui, A e B, cada ponto acelera de um jeito. Então, eu posso tratar este movimento como sendo uma translação mais a rotação em torno do ponto A. Então, isso aqui vai ser translação, vai ser aceleração em A, mais a rotação em torno de A. Veja, se o corpo gira, a aceleração de B em relação a A pode ser decomposta numa aceleração tangencial e uma aceleração centrípeta, ou normal aqui, ou radial. Então, a derivada de B em relação a A no tempo vai ser dada por isso aqui. É a aceleração de B em relação a A. Esta aceleração tem uma componente tangencial e uma componente centrípeta ou normal. Então, quem vai ser a aceleração de B? É a aceleração de A, mais a aceleração de B em relação a A tangencial, mais a aceleração de B em relação a A normal. Só um momento. Quietinho, Einstein. Então, nós temos esse sistema aqui. Ó. A aceleração relativa ao movimento pode ser escrita assim. A aceleração de B em relação a A, ela pode... Aceleração de A, aceleração de B, eu vou ter uma componente normal e uma componente tangencial. É assim que eu escrevo o meu sistema. Bom, mas quem é a aceleração de B em relação a A tangencial? Ora, a gente já viu que a aceleração tangencial ela é igual à aceleração angular vezes o raio. Então, o raio aqui é o raio de B em relação a A, se eu estou calculando a aceleração de B em relação a A. E quem é a aceleração normal de B em relação a A? A gente já viu que a aceleração normal é a centrípeta.
ela é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, ela vai ser a velocidade angular ao quadrado vezes o raio de B em relação a A. Então, eu posso escrever que a aceleração em B é a aceleração em A. Como que eu escrevo isso aqui vetorialmente? Como que eu escrevo isto vetorialmente? Olha, alfa RB em relação a A vai ser o produto vetorial do vetor alfa pelo vetor R de B em A. Como que eu escrevo a aceleração centrípeta vetorialmente? Ela é velocidade angular ao quadrado vezes o vetor RB em relação a A. Lembrando que o vetor aceleração centrípeta, ele aponta para o centro da curva. Então, ele é contrário ao raio. Se eu adoto todas as minhas medidas ao longo do raio, o vetor aceleração centrípeta é contrário, então ele é negativo. Então, eu coloco um sinal de menos aqui. Logo, o vetor aceleração no ponto B é igual ao vetor aceleração no ponto A, mais o produto vetorial da aceleração angular pelo raio de B em relação a A, menos a velocidade angular ao quadrado que multiplica o vetor R de B em relação a A. Em sistemas rotulados que têm rótula, os pontos coincidentes nas rótulas se movem com a mesma aceleração, pois a trajetória de seus movimentos são idênticas. Então, toda vez que você tiver um sistema rotulado, os pontos coincidentes aqui nessa rótula vai ter a mesma aceleração. Então, se eu pegar o ponto B aqui e isolar a barra AB, aqui eu vou ter uma aceleração AB. Se eu isolar o corpo BC, aqui eu vou ter uma aceleração que é a mesma. Olha, a aceleração aqui é a mesma que a aceleração aqui na rótula. Ó. Então, isso nos dá uma vantagem muito grande, às vezes, em calcular a aceleração do sistema. E esta aceleração pode ser decomposta em normal e tangencial. Em sistemas de engrenagens, se o movimento ocorre sem deslizamento, sem escorregar, e os pontos de contato se movem em trajetórias distintas, ou seja, uma engrenagem tem uma trajetória, um ponto da outra engrenagem tem outra trajetória, as componentes tangenciais da aceleração dos dois pontos deverão ser idênticas ali no contato, mas não as componentes normais. Então, se eu pego duas engrenagens que estão girando, no ponto de contato, as acelerações tangenciais são idênticas, as normais não. Então aqui eu tenho uma aceleração tangencial para cá que é a mesma que esse aqui, mas a normal não é a mesma, portanto a aceleração resultante não é a mesma. Olha este problema. A barra B mostrada na figura está confinada a mover-se ao longo de planos inclinados em A e B. Se o ponto A tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado e uma velocidade de 2 metros por segundo, ambas direcionadas planos abaixo, ó, no instante em que a barra fica horizontal, determine a aceleração angular da barra nesse instante. Então, eu tenho a barra B. Essa barra, ela escorrega de tal maneira que o A vem para cá, o A desce e o B sobe. Ó. Essa barra tem 10 metros. Aqui os planos têm 45 graus. Aqui, num instante considerado, a velocidade de A é de 2 metros por segundo e a aceleração de A é de 3 metros por segundo ao quadrado. Ele quer a aceleração angular da barra nesse instante. Bom, a
A aceleração no ponto B tem que ser igual à aceleração no ponto A, mais a aceleração angular produto vetorial R de BA em relação a A, menos ômega ao quadrado R de B em relação a A. Vou pegar a barra B no instante considerado. Eu tenho uma aceleração angular aqui, uma aceleração tangencial aqui, ó, de descida. Tem uma aqui de subida. O ângulo aqui é de 45 graus, que é alterno interno com esse. Esse ângulo é de 45 graus também. Aqui é o ponto A, o ponto B. Essa é a distância de B em relação a A. Então, eu fixo minha origem no A e traço o meu vetor R de B em relação a A. Essa barra tende a girar para cá, ó, tende a girar. Ela tende a girar em torno de quê? Em torno de um centro instantâneo, de velocidade nula. Então, ela vai girar com uma velocidade angular ômega e com uma aceleração angular alfa. Aonde que está o centro instantâneo? Pega aqui as velocidades. Traça aqui uma linha perpendicular a esta velocidade. Traça uma linha perpendicular a esta velocidade. Aonde se encontra o centro instantâneo. Este ângulo é 45 graus. Então, se essa barra mede 10 metros, aqui mede 10 cosseno de 45. Quem é a velocidade angular? É V sobre o raio até o centro instantâneo. Velocidade angular é V, V aqui em A é 2. O raio até o centro instantâneo é 10 cosseno de 45, que dão 0,283 radianos por segundo. Vou pegar esta equação aqui, olha, e escrevê-la vetorialmente. Quem é o vetor AB? O vetor aceleração B, ele vai ter uma componente em x e uma em y. Ele vai ter componente em x, vai ser A cosseno de 45i, e em y, A seno de 45j. Aqui em B, né? Eu estou analisando a aceleração aqui, ó. Ele vai ter uma componente em x, que é A cosseno de 45i, e uma componente em y, que é A seno de 45j, em B. Tem que ser igual a em A. Em A, ele vai ter uma componente 3 cosseno de 45i e aqui menos 3 seno de 45j. A aceleração angular é só colocar a mão no sentido em que a barra gira, o dedão dá o sentido da aceleração angular, saindo do plano da tela. Então, ele é αk, produto vetorial R de B em A. Ora, R de B em A é a distância entre B e A, que vale 10 metros, no sentido de ir. Menos a velocidade angular ao quadrado que calculamos, vezes R de B em A, que é 10i. Então, agora vamos igualar as componentes I com I, J com J e K com K. Então, AB cosseno de 45 tem que ser igual a 3 cosseno de 45. Aqui é J, J. Aqui vai dar J. Menos 0,283 ao quadrado vezes 10. E AB seno de 45 tem que ser igual a menos 3 seno de 45 mais, ó, IJK, IJ. K, produto vetorial I da J. Então, esse cara aqui é J. Ó. Então, eu vou pegá-lo. Então, isso aqui vai dar 10 alfa. 10 alfa.
eu tenho na equação de cima, a única incógnita que eu tenho é a aceleração AB. Então eu posso tirar o AB dela. Na equação de baixo, eu pego o AB que eu calculei em cima, substituo aqui e eu acho o alfa. Fazendo esta conta, AB vai dar 1,87 metros por segundo ao quadrado e alfa 0,344 radianos por segundo ao quadrado. Tá aí. Então, essa é a aceleração angular com que essa barra se movimenta. Viram que quando um corpo escorrega, ele tende a girar, ele gira em volta do centro instantâneo de velocidade nula. Por isso que é importante localizá-lo. Bom, saindo da cinemática do corpo rígido, indo para a dinâmica do corpo rígido, a dinâmica do corpo rígido não tem muito segredo. É lembrar da segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Ora, a segunda lei de Newton diz para a gente o seguinte, que se um corpo tiver sob ação de forças, o somatório das forças que agem no corpo é igual ao produto da massa pela aceleração do corpo. Normalmente, quando a gente olha para o corpo, a gente está olhando para um ponto dele. Então, é a aceleração do centro de massa do corpo aqui. E é claro, esta equação só funciona para movimento de translação. Como a força pode ser decomposta em x e y, então eu posso escrever isso aqui. Somatório das forças em x é igual a massa vezes aceleração em x. E somatório das forças em y é igual ao produto da massa pela aceleração em y. Esta é a segunda lei de Newton para translação. Agora, e se o corpo rotacionar? Bom, se o corpo rotacionar, eu vou aplicar a segunda lei de Newton para rotação. Então, imagina que o corpo gira em volta desse ponto aqui, ó, com uma aceleração angular alfa, um corpo de massa m. Veja, a segunda lei de Newton para rotação, ela diz que a somatório dos torques que agem no corpo tem que ser igual ao momento de inércia do corpo vezes a aceleração angular. Lembrando que torque é um momento de força, tá? Então poderia escrever assim, somatório dos momentos é I vezes alfa. Bom, quando esse corpo se movimenta no espaço, ele tende a girar em torno do centro de massa dele. Se eu chamar aqui o centro de massa dele de G, um centro de gravidade, isso aqui eu posso escrever assim. Então, o somatório dos torques é o produto do momento de inércia pela aceleração angular. Tudo isso vocês já estudaram lá em Física 1. Então, está aqui um corpo de massa m. Imagina que esse corpo está sujeito à ação de várias forças, F1, F2, F3, F4, todas forças externas. E sujeito a uma ação de momentos, M1, M2. Esse corpo vai se deslocar pelo espaço. O centro de massa dele aqui, o centro de gravidade G dele, ó,
tende a se deslocar com uma aceleração AG. E esse corpo tende a rotacionar com uma velocidade angular ômega e uma aceleração angular alfa. A segunda lei de Newton para o corpo rígido fica: somatório das forças em x é massa vezes aceleração do centro de massa em x. Somatório das forças em y é massa vezes aceleração do centro de massa em y. E somatório dos momentos em relação ao centro de massa é o momento de inércia em relação ao centro de massa alfa. Claro, se aqui eu estou pegando soma dos momentos em relação ao centro de massa, eu tenho que pegar o momento de inércia em relação ao centro de massa. E só aplicar essas três equações. Não tem muito segredo aqui. Por exemplo, vamos ver este problema. Determine a aceleração angular do disco da figura. O disco tem massa 8 kg e raio de giração 0,35 metros. A corda de massa desprezível está enrolada na parte interna e na borda do disco. Então eu tenho aqui uma corda enrolada aqui e deve dar volta e presa aqui, ó. Aqui tem uma força de 100 newtons puxando esse cara para cima. O disco interno tem 0,2 metros de raio, o disco externo 0,5 metros. Ele quer a aceleração angular desse disco. Vamos fazer o diagrama de corpo livre dele aqui, ó. Então, esta força que está aqui puxando na corda, eu vou jogá-la aqui no disco interno, ela está aqui. Na borda externa, que vai ter uma força tensora, chamo de T. Tem um peso que atua no centro de gravidade para baixo. Se o corpo tem massa 8 kg, o peso é massa vezes gravidade, que é 8 vezes 9,81. Isso dá 78,48 newtons. Quem é o momento de inércia? Veja, ele tem rotação. Vou aplicar a segunda lei de Newton para rotação, que é somatório dos torques é igual ao momento de inércia vezes aceleração angular. Quem é o momento de inércia? Ele não tem raio de giração 0,35 metros? Lembra que momento de inércia é igual a massa vezes o raio de giração ao quadrado. Raio de giração seria um ponto onde eu coloco toda a massa do corpo para dar o mesmo momento de inércia que o corpo tem. Então, quem é o momento de inércia em relação ao centro de massa? É a massa vezes o raio de giração em relação ao centro de massa. O disco tem massa e raio de giração 0,35 metros. Quando ele não especifica, a gente sempre toma em relação ao centro de massa. Então, mkg ao quadrado, a massa é 8, o raio de giração é 0,35 ao quadrado. Isso dá 0,980 kg/m². Este é o centro de massa, esse é o momento de inércia em relação ao centro de massa do sistema. Aplica a segunda lei de Newton. Somatório das forças em y é massa vezes aceleração do centro de massa em y. Então, em y, vamos lá, 100 mais t menos 78,48 tem que ser igual a massa vezes a aceleração desse sistema. T mais 100 menos 78 é 8 vezes AG. E agora, para rotação. Somatório dos momentos em relação ao centro de massa é o momento de inércia do centro de massa vezes alfa. Quem é o momento? 100 vezes 0,2, T vezes meio, o peso
em relação ao centro de massa, não gera torque, porque ele passa pelo polo. Esse cara tende a girar para cá, sentido horário, é negativo. Esse tende a girar para cá, sentido anti-horário, é positivo. Então, vai ficar T vezes meio menos 100 vezes 0,2. Os momentos. Então, 100 vezes 0,2 menos T vezes meio é igual a 0,98, que é o momento de inércia, vezes alfa. É engraçado só que o autor do livro, do Hibbeler, aqui, ele utiliza uma notação diferente. Ele está considerando momento de inércia positivo o que está entrando no plano e negativo o que está saindo. Ó, aqui eu tenho um sistema de duas equações, duas incógnitas. A incógnita aqui é T e AG. A incógnita aqui é T e AG. Monto o sistema e resolvo. Aqui é alfa. Mas quem é alfa? AG é alfa vezes R. Então, AG é alfa vezes meio. Substituo este cara aqui. Então, isso aqui vai ficar resolvendo esse sistema. O alfa dá 10,3 radianos por segundo ao quadrado. O AG, 5,16 metros por segundo ao quadrado. E a tensora, 19,8 newtons. Ah, professor, você está falando que o Hibbeler usou uma notação diferente. Ele está considerando positivo o que a gente considerava negativo. Então, nesse sentido, o que mudaria aqui? Mudaria que as minhas acelerações dariam negativo aqui, ó. Só isso. Mas só ver no desenho se é isso mesmo. Ó. Esse cara para cá é negativo. Esse para cá é positivo. Porque o que ele fez? Qual foi a referência dele? Foi essa referência. Ele considerou que esse sistema vai girar para cá. Então, é quem está a favor do movimento menos quem está contra. Então, ele adotou o sentido, ele está chamando que a aceleração angular é positiva para cá, ele adotou esse referencial. Então, ele seguiu esse referencial que ele adotou. Foi só isso. Então, aí os valores. Olha este outro problema aqui, ó. Uma roda de 50 libras tem raio de giração de 0,70 pés em relação ao seu centro G. Se o momento de força de 35 libra-pé é aplicado, determine a aceleração do seu centro de massa G. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre a roda e o plano A são, respectivamente, 0,3 e 0,25. Então, vamos ver. Aqui, olha, ele me deu essa figura. Essa roda tem 50 libras de massa, de peso, né? Tem um raio de giração de 0,70 pés. O centro de gravidade dela, o centro de massa, é o G. Tem um momento de força de 35 libra-pé agindo aqui, ó. E ela está em contato com o plano A. Só que tem coeficiente de atrito estático 0,3 e cinético 0,25. Vamos fazer o diagrama de corpo livre.
Está aqui, ó. O peso agindo no centro de gravidade. Tem a normal que empurra para cima. Tem a força de atrito que empurra esta roda para frente. Tem um momento aqui. Veja, ele adotou este sistema de referência com a aceleração angular positiva para cá. Ó. Então, se ele está adotando este sistema, a gente vai seguir o que ele adotou. Lembra que a escolha de um sistema de referência é arbitrário. Você pode escolher. Então, quem é o momento de inércia em relação ao centro de massa G? É a massa vezes o raio de geração em relação àquele centro ao quadrado. Bom, mas quem é a massa? Peso é massa vezes gravidade. Então, a massa é o peso pela gravidade, que vai ser 50 libras. Gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Só que aqui está tudo em pé. Pé e libra. Então, vamos calcular a gravidade em pés por segundo ao quadrado. Em pé por segundo ao quadrado, vai lá na tabela no final do livro, tem. A gravidade vale 32,2 pés por segundo ao quadrado. Ou seja, 9,81 metros por segundo ao quadrado é equivalente a 32,2 pés por segundo ao quadrado. Então, a massa é 50 por 32. Está aqui, ó. Essa é a massa. Vezes o raio de geração ao quadrado, que é 0,70 ao quadrado. Fazendo essa conta, o momento de inércia em relação ao centro de massa é 0,7609 slug pé quadrado. Lembra que a unidade de massa no sistema inglês chama-se slug. Se você usar a força em libra e a aceleração em pé por segundo ao quadrado, a unidade de massa é chamada slug. Então, calculamos o momento de inércia. Vamos aplicar a segunda lei de Newton para a translação. Como esse corpo se movimenta apenas no eixo x, a somatória das forças em x é massa vezes a aceleração do centro de massa em x. A única força que age ao longo do eixo x é FA. Então, FA é igual a massa, que é 50 por 32,2 vezes AG. Somatório das forças em Y é massa vezes a aceleração do centro de massa em Y. Ora, mas não tem movimento em Y, então essa aceleração dá zero. Então, vezes a massa, a soma das forças em Y tem que dar zero. É a normal em A, menos o peso, 50 libras, é igual a zero. E aplicando a segunda lei de Newton para a rotação, a somatória dos torques é o momento de inércia vezes a aceleração angular. Vou medir a somatória dos torques em relação ao centro de massa, é igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa, vezes a aceleração angular. Só tem um torque agindo aqui, é o único que vai... Não, tem mais. Tem o torque de 35 libras e tem o torque gerado pela força FA. Pela força FA. A normal e o peso passam pelo centro de massa, não geram torque. Então vai ser 35 libras pé menos a força FA vezes essa distância que é 1,25. Isso tem que ser igual a momento de inércia, que é 0,7609 vezes a aceleração angular. Bom, agora eu não sei se esse corpo, ao girar, ele escorrega ou não.
Escorregar quer dizer patinar, deslizar ou não. Eu tenho o coeficiente de atrito estático e cinético. Quando é que ele não escorrega? Quando o coeficiente de atrito estático domina. Quando é que ele escorrega? Quando o coeficiente de atrito cinético domina. Então eu vou ter que fazer uma análise desse problema com escorregamento, levando em conta se ele escorrega e sem escorregamento, porque o problema nada diz a respeito disso. Vamos primeiro calcular sem escorregamento. Então eu tenho a somatória das forças em X, é a força de atrito. Somatório das forças em Y, isso aqui a gente já tinha feito cálculo no item anterior. Só que agora, quem é a aceleração do centro de massa? É a aceleração angular vezes o raio. Se eu substituir esta aceleração aqui, isso aqui não. Se eu substituir, desculpa, esta aceleração aqui, isso aqui vai ficar em função de alfa. FA e alfa. Esse aqui está em função de FA e alfa. Resolvo este sistema. E aqui NA vai dar 50. Resolvendo esse sistema, NA dá 50 libras, FA dá 21,3 libras, a aceleração angular dá 11 radianos por segundo ao quadrado e a aceleração do centro de massa 13,7 pés por segundo ao quadrado. Ou seja, quando eu não considero escorregamento, a força de atrito aqui ela é a força de atrito estático. E os valores obtidos são esses. Agora, se eu levar em conta escorregamento, a força de atrito vai ser a força de atrito cinético. E ela é coeficiente de atrito cinético vezes a normal. A força de atrito é 0,25, que é o atrito cinético, vezes a normal em A. Somatório das forças em X é igual ao anterior. Em Y também. A segunda lei de Newton para rotação é tudo igual. O problema agora é que a força de atrito, como ele está escorregando, a força de atrito passa a valer 0,25 vezes NA. Se eu calcular esse sistema, no lugar de FA, eu colocar 0,25 NA, aqui, calculando NA, eu vou ter 50 libras. 50 libras, a força de atrito agora, olha, é 0,25 vezes NA, é 0,25 vezes 50. Ela dá 12 libras e meia. Agora, se eu pego 12 libras e meia e substituo aqui, vai me dar uma aceleração angular de 25,5 radianos por segundo ao quadrado. E a aceleração do centro de massa, que é a aceleração angular vezes o raio, dá 8,05 pés por segundo ao quadrado. Então, com o escorregamento, eu tenho que levar em conta o coeficiente de atrito cinético. Ah, professor, mas por que você não levou em conta o coeficiente de atrito estático neste cálculo aqui? Veja, o coeficiente, a força de atrito estática, ela é igual à força que está sendo aplicada. Ele sempre mantém o equilíbrio, até o valor máximo. Então, quando não tem escorregamento, força de atrito estático é igual à força aplicada. Agora, quando tem escorregamento, a força de atrito cinética não é igual à força aplicada. Então, neste caso, eu preciso calcular a força de atrito cinética do problema. Neste caso,
A força de atrito estático é a própria força aplicada, então não preciso calcular. Este problema. Uma barra uniforme de 50 kg é mantida na posição de equilíbrio por duas cordas AC e BD, conforme a figura. Determine a tensão em BD e a aceleração angular da barra imediatamente após AC ser cortada. Se eu corto a corda aqui, esse cara cai. E isso aqui vai rotacionar aqui, ó. Então, assim que eu corto essa corda, ele quer saber quanto que vale a tensão nesta corda, BD, e a aceleração angular do sistema. Fazendo o diagrama de corpo livre, se eu cortei essa corda, aqui não existe força nenhuma. Eu tenho o peso agindo no centro de massa do sistema, que é a massa vezes a gravidade, 50 vezes 9,81, e aqui eu tenho uma tensora puxando para cima. Se a barra tem 3 metros, o centro de gravidade está no meio, a 1,5 metro do ponto B. Então eu tenho que o somatório das forças em Y é massa vezes a aceleração do centro de massa em Y. Somatório das forças é TB menos o peso, tem que ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Veja que, diferentemente daqueles problemas que a gente resolveu em Física 1, aqui o autor está adotando o seu sistema de referência. O sistema de referência que o autor está adotando está marcado aqui, ó, é este. Então, o sinal está seguindo este sistema. O que está para cima em Y é positivo, o que está para baixo é negativo. Então, TB é positivo e o peso é negativo, por isso que aparece o menos aqui no peso. A aceleração. Esse corpo acelera para baixo. Então, a aceleração é negativa. Ó, sinal de menos aqui. Somatório dos momentos em relação ao centro de massa é o momento de inércia em relação ao centro de massa vezes a aceleração angular. Quem que é o momento em relação ao centro de massa? Bom, o peso não gera momento em relação ao centro de massa porque ele passa pelo centro de massa. TB gera. Ó. TB, a força vezes a distância. Como a força está para cima, ela é positiva aqui. Então, é TB vezes 1,5 é igual o momento de inércia da barra. Se você pegar a tabelinha lá de momento de inércia, uma barra como essa, girando em torno de uma extremidade, o momento de inércia é dado por isso. Então, vai lá na tabelinha, o momento de inércia da barra é dado assim. 1/12 de 50 vezes 3 ao quadrado, vezes a aceleração angular. Quem é a aceleração do centro de massa? AG. Como eu estou medindo em relação ao ponto B, eu posso usar aquela expressão que nós já vimos. AG é igual a AB mais alfa produto vetorial R de G em relação a B, menos ômega ao quadrado R de G em relação a B. A aceleração do centro de massa em G, ele é menos para baixo, AGYJ. Tem que ser igual ao AB. A aceleração de B, ele é AB I, ou seja, o ponto B, ele se desloca para onde aqui? Veja, quando isso aqui cai, o ponto B tende a se deslocar ao longo do eixo X. Por quê? Porque isso aqui vai girar para cá. Então, na hora que solta, isso aqui tudo se desloca para a direita.
Então é ABI mais, girando para cá, vai ser αk, produto vetorial. Ó, a distância de G em relação a B. Se é em relação a B, o referencial está no B. É essa distância aqui. Ó. Essa é a distância de G em relação a B. Como ela está contrária ao eixo X, ela é negativa. Menos 1,5i. Vezes a aceleração angular. Veja, qual é a aceleração angular em relação ao ponto B? Veja, qual é a aceleração angular em relação ao ponto B aqui? Isso dá zero. Então, zero aqui. Fazendo essa conta, ó, menos a GYJ está aqui. ABI, ó, αk, produto vetorial menos 1,5i, dá menos 1,5 αj. Então, igualando aqui, olha, a componente I daqui é zero. Então, AB igual a zero. Ou seja, o corpo B não tem aceleração ao longo do eixo X, ponto B. A GY tem que ser igual a 1,5 alfa. Então, aonde está a GY aqui, ó, eu vou trocar por 1,5 alfa. Eu fiz todo esse cálculo poderia ter saído de uma maneira muito mais direta. Só fiz esse cálculo para mostrar que o que a gente acabou de aprender usa. Mas eu poderia ter feito o seguinte. Quem é AG? Ele é a aceleração angular vezes o raio. Então, a aceleração angular é alfa, o raio é 1,5. Então, já dava isso aqui direto. Mas eu apliquei aquilo que nós aprendemos e chegamos no mesmo resultado. Então, está aqui. Fazendo essa conta agora, aqui só depende de TB e de alfa. Aqui só depende de TB e de alfa, duas equações, duas incógnitas. Resolvendo, eu tiro que alfa é 4,905 radianos por segundo ao quadrado, TB é 123 newtons e a GY 7,36 metros por segundo ao quadrado. Bom, eu paro por aqui. Próxima aula a gente continua a parte de leis de Newton aplicada a corpos rígidos e vamos falar de trabalho e energia. Mas esse é assunto da nossa próxima aula. Obrigado e até breve.